todas as GE C37 vieram importadas? Quantas GE Dash 9 havia na pintura da Brasil Ferrovias? As russas podiam subir a Serra de Santos? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Hoje nós vamos para mais uma edição do Ferro Respostas, vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos inscritos e amigos no vídeo anterior. E a primeira pergunta de hoje foi deixada pelo Murilo Furlan. Ah, eu não consigo pensar em uma pergunta decente. Não consegue, né? Depois ele pensou. O amigo saberia dizer quando foi a última viagem realizada na Serra Velha? Ou mesmo quando foi a última viagem que se tem certeza que ocorreu na mesma? Para quem não sabe, a Serra Velha é o funicular antigo construído pela São Paulo Railway em 1867. Murilo, pelo que eu pesquisei, a última viagem ocorreu em 1973. Quando então a Serra Velha foi desativada para a construção do sistema cremalheira que está até hoje em operação pela MRS. Eu não consegui localizar a data exata da última viagem. Se alguém souber a respeito, deixe aqui nos comentários, por favor. E muito obrigado por sua participação. Murilo Mussolini de Leon. Gostaria de saber se todas as locomotivas C37 que foram importadas já vieram usadas ou se algum lote, além das máquinas da Cutrale, foi comprado novo. Murilo, o Brasil produziu, além das 7 locomotivas GE C37A da Cutrale Quintela, 41 unidades para a Estrada de Ferro Carajás. Essas locomotivas foram produzidas pela GE do Brasil, ou seja, saíram 0 km. Todas as outras locomotivas C37, C36 e variantes foram importadas já usadas dos Estados Unidos. Muito obrigado por sua participação. Renan Trevisan. Muito legal o vídeo. A locomotiva Gerhardt, que está no museu, tem chance de voltar a rodar? Existe alguma locomotiva box cab da FEPASA em boas condições? A jiboia, que está no museu do Catavento, tem chance de voltar a rodar? E a locomotiva Metrovic? Ela tem alguma chance de ser preservada pela BPF? A locomotiva a vapor da CP, que está na estação de São Carlos, tem chance de voltar a rodar? Existe algum carro de madeira da EFA? Até quando que as baratinhas rodaram na FEPASA? E as locomotivas box, até que ano rodaram na FEPASA? E as Baldwin AS 616, até quando rodaram na FEPASA? A Gerhardt, que está no Museu do Trem, em Recife, Pernambuco, tem condições de voltar a rodar. A questão é, como eu havia dito, até mesmo no Ferro Resposta anterior, dinheiro. Seria necessário muito dinheiro em investimento para recapacitar caldeiras, recapacitar toda a parte de condução de água, combustível, toda a parte de vapor, além de braçagens, lubrificação, sem contar que ela está em um museu estatal. E geralmente esses museus estatais não tratam o seu material para voltar a funcionar. Quanto às locomotivas box cab, eu já fiz um vídeo sobre elas, e também sobre as baratinhas, e lá eu esclareço suas dúvidas. Você pode assistir a respeito em nossos Ferro Histórias 18, que eu vou deixar aqui no card, 19, 20 e 24, que eu vou deixar os links aqui na descrição. Quanto às locomotivas jiboia e Metrovic, aplica-se nelas a mesma situação que eu acabei de falar para a Gerhardt. Ou seja, elas têm condições de voltar a operar desde que alguém pague por isso. Como são locomotivas antigas, não existem mais peças de reposição, não existe mais quem fabrique essas peças sequer artesanalmente. E no caso, como ambas já pertencem ao Museu Catavento, não há necessidade delas serem preservadas pela BPF, a menos que o Museu Catavento um dia feche e opte por entregar essas locomotivas para a BPF, ou para qualquer associação do mesmo tipo. Já a locomotiva a vapor que está em São Carlos, na época que restauraram ela cosmeticamente, disseram que ela tinha condições de voltar a operar.
Eu não sei ao certo qual é a situação. Se alguém de São Carlos que souber a respeito puder deixar aqui nos comentários, eu agradeço. As Baldwin 616 operaram na FEPASA até por volta de 1977. Infelizmente, nenhuma foi preservada. Todas foram sucateadas e vendidas como leilão de sucata no início da década de 1980. Por fim, que eu saiba, não existe nenhum carro de passageiros de madeira da Estrada de Ferro Araraquara preservado. O último carro que existia era um dormitório, cuja foto eu estou deixando na tela agora, e que infelizmente foi incendiado no pátio de Boa Vista Nova em 2001, já estando cedido para a preservação na ABPF. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, Renan. Muito obrigado por sua participação. Juan Pablo, eu tenho algumas dúvidas. A primeira é: eu sei que as V8 não subiam as serras por terem as rodas raiadas e outros empecilhos. Mas e as russas? Elas também subiam as serras ou tinham os mesmos problemas da V8? E outra é: quem arrendou a Ferroban, Ferronorte? E a última: se acabasse a energia de um determinado local, as locomotivas elétricas também paravam ou a rede aérea tinha sua própria fonte? Juan, as V8 não subiam serras não por elas terem rodas raiadas, mas pela questão de peso-potência. Elas tinham muita potência para pouco peso. Por isso elas patinavam. As russas tinham esse mesmo problema. No entanto, aqui no Brasil, as russas nunca operaram em trechos de serra, ao contrário das V8 que operavam na Serra do Mar no Rio de Janeiro, lá sendo chamadas de escandalosa. Já a Ferroban foi arrendada em 1999 por um consórcio chamado Ferropasa, que reunia os acionistas da Ferronorte e da Novo Oeste. Eu vou falar mais a respeito no vídeo contando a história da Ferronorte, e que irá ao ar em breve. Quanto à sua dúvida a respeito da eletrificação, se a energia elétrica parasse em determinada cidade, também a eletrificação parava naquele local por alguns momentos, até que as demais subestações regularizassem o fornecimento de energia para aquele trecho. Isso porque a rede elétrica das ferrovias geralmente era própria, não estando ligada ao operador nacional. No entanto, não era 100% independente, então se o operador nacional tivesse algum problema, momentaneamente a eletrificação nas ferrovias também tinha algum problema e alguma paralisação, mas rapidamente era resolvido. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Muito obrigado por sua participação. Pelos Trilhos do Brasil, Gabriel Souza. Pergunta para o Ferro Respostas. Quais são as numerações das GP9 e GP18 que ainda estão abandonadas e não foram cortadas? Por que o vagão protótipo HTH não foi aprovado? Quantas Dash 9 tinham na pintura da Brasil Ferrovias? Obrigado por responder minhas perguntas, forte abraço e fique com Deus. Nós que agradecemos sua participação sempre, Gabriel. Atualmente existem 5 GP9 e GP18 abandonadas em Araraquara e Jundiaí. São as unidades 7004, 7005, 7013, 7014 e 7017. Sendo que a 7004 foi vendida para um particular de Araraquara, a 7005 está destinada ao museu daquela cidade, a 7013 e a 7014 estão destinadas ao museu de Jundiaí, e apenas a 7017 ainda não tem um destino definido. Quanto ao vagão HTH, eu realmente não sei porque ele não foi aprovado. Já as Dash 9, pelo que eu pesquisei, apenas uma unidade recebeu a pintura da Brasil Ferrovias. Entretanto, eu não tenho a numeração dela, já que a única foto disponível está muito pequena e sem definição. Obrigado por sua participação, amigo. Wesley Pereira. Ótimo vídeo. Eu queria saber sobre a locomotiva a vapor que estava nas oficinas de Rio Claro. Wesley, essa locomotiva é de fabricação Krupp. Ela é de 1927 e foi destinada para a Estrada de Ferro Araraquara. Quando essa ferrovia alargou sua bitola de 1 metro para 1,60 m, ela foi transferida para a Estrada de Ferro São Paulo a Minas, onde terminou seus dias. Depois disso, ela ficou muitos anos abandonada em Campinas antes de ser trazida para Rio Claro. Muitas pessoas de Rio Claro dizem que ela trafegou no ramal de Analândia, mas isso não é verdade. Ela nunca trafegou aqui nos trilhos da Companhia Paulista. Muito obrigado por sua participação. Lucas A. Santo. Obrigado pela resposta.
Aproveitando o ensejo, pergunta para o Ferro Respostas. Pensando do ponto de vista ambiental e até gerencial, não seria interessante a volta da eletrificação e sua expansão para transporte de cargas? Ou a tendência talvez seria a busca de locomotivas mais limpas, menos poluentes, maior capacidade e maior volume de cargas transportadas de uma vez? Lucas, aqui nós entramos no tipo preferencial que nossas ferrovias adotaram para transporte. Existem dois tipos, o tipo europeu, que basicamente é locomotivas elétricas com trens curtos e vários horários, e o tipo norte-americano, que são trens a diesel, pesados e com poucos horários. Quando eu digo horários, eu quero dizer quantidade de trens por dia, não exatamente um horário fixo. No caso brasileiro, nós adotamos o estilo norte-americano por causa de nossa extensão territorial. A eletrificação só funciona bem na maioria das vezes para trens curtos e até para trechos mais curtos também. Basta ver que a maioria das ferrovias eletrificadas estão em países muito pequenos. E se a gente for comparar o mapa da Europa com o mapa do Brasil, nós ainda cabemos 4 Portugais, mesmo já tendo todos os países da Europa dentro do Brasil. Então, em nosso país, a tendência é procurar locomotivas mais potentes e mais limpas, como as locomotivas movidas por biodiesel ou locomotivas movidas por pilhas elétricas, como a que está em experiência na Vale. E o Lucas A. Santos pergunta também: dormentes de madeira e dormentes de concreto. Vi que os últimos são utilizados na Ferrovia Norte-Sul. Qual o motivo de não serem utilizados em locais de grande movimentação, como o corredor de exportação? Salvo engano, no trecho da serra ainda são os dormentes tradicionais de madeira que são utilizados. Lucas, na região da Serra do Mar, do corredor de exportação da Rumo, uma das linhas efetivamente ainda é dormentes de madeira e a outra, pelo menos pela FEPASA, já havia sido construída com dormentes de concreto. Existem diversos motivos. Por exemplo, no Paraná, há uma lei que proíbe o uso de dormentes de concreto ou dormentes de aço nos pátios de manobra. A tendência é que aos poucos os dormentes de madeira estão sendo substituídos por concreto ou aço. Tanto é que a Rumo, na sua renovação da Malha Paulista, já colocou como meta a total substituição dos dormentes de madeira por dormentes de concreto ou aço. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Muito obrigado por sua participação. Sérgio F. Lima pergunta para o Ferro Respostas. Para quem segue na Nova Bandeirantes sentido interior, capital, logo no começo, no lado direito, nota-se um pontilhão ferroviário, porém sem mais uso, ou trilhos. Ele pertencia a qual ferrovia? Quando foi desativado? Qual era a bitola? Ele fazia parte de qual trecho? Muito obrigado. E no mesmo assunto, o Vitor Zarins fala sobre a história da Ponte do Esqueleto, entre Limeira e Santa Gertrudes. Na verdade, a Ponte do Esqueleto fica entre Limeira e Cordeirópolis. Essa ponte foi construída na variante entre Limeira e Cordeirópolis, que era um projeto já em desenvolvimento desde os tempos da Companhia Paulista para a construção de pelo menos 20 pequenas variantes entre Campinas e Itirapina. Dessas variantes, apenas os trechos entre Boa Vista e Hortolândia, Rio Claro Novo e Batovinova e Tirapina foram construídos e também inaugurados. Outros trechos, como a variante da Carioba, a linha Rio Claro Novo, Cordeirópolis e a linha Cordeirópolis-Limeira, não foram concluídos. Essa ponte fica justamente no trecho não concluído entre Cordeirópolis e Limeira. As últimas movimentações ocorreram no início da década de 90 já pela FEPASA, quando ela paralisou todas as obras, esperando que a iniciativa privada assumisse a conclusão do trecho. Entretanto, questões ambientais e até mesmo questões de desapropriação impediram isso. Atualmente essa ponte é utilizada apenas por praticantes de rapel e de ciclismo. A propósito, se vocês quiserem, eu posso fazer uma série de vídeos contando a história desses tipos de trechos e ferrovias que tiveram sua construção iniciada, mas nunca foram concluídos. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários. E eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Muito obrigado pela participação. Wesley Correia: muito obrigado por responder minha dúvida. Com a nova concessão da Rumo para a reativação do trecho entre Bauru e Panorama, você acha que a Rumo opera... Toma água. 2000 anos depois. Wesley, pelo menos desde 2008 existe essa história de que a MRS quer operar na linha entre Bauru e Panorama, ou que a mesma
iria assumir a operação desse trecho. Isso poderia até ser verdade na época da LL e antes da criação da Rumo. E não estou falando nem da Rumo como empresa ferroviária, mas apenas como cliente em transporte de açúcar. O fato é que atualmente tudo indica que a Rumo vai operar esse trecho depois de recuperá-lo. E se a MRS quiser também operar lá, se utilizará de direito e passagem. Eu espero ter esclarecido sua dúvida. Muito obrigado pela participação. Ferromodelismo brasileiro. Boa noite. O que está acontecendo com o complexo ferroviário da EFMM em Porto Velho? Soube que eles estão fazendo algumas reformas pelo local. Eles pretendem reativar em alguma locomotiva para algum passeio? Valeu. Realmente, o complexo ferroviário de Porto Velho, em Rondônia, que era a sede da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, está passando por algumas reformas. Isso tem a ver com aquelas enchentes que ocorreram em 2012 ou 2013 que devastaram o local. E pelo que eu saiba, não há nenhuma locomotiva sendo restaurada para se reativar algum passeio. Nós temos que aguardar a respeito. O que eu sei é que aquela litorina que eles haviam reativado está passando por um restauro, já que, aparentemente, apenas a pintura havia sido reformada e o próprio chão dela estava podre. Muito obrigado por sua participação. Fernando Marques. JJ, primeiramente, parabéns por mais uma edição. Eu tenho duas perguntas para você. Eu soube que as DDM-45 da FCA já trabalharam em São Paulo, mais precisamente no Expresso Fosfato. Como eu e companhia lá em Santos chamava o trem com os HPE para Fosfértil. Porém a gente só via as BB42/T2 nele. Em qual trecho as DDM-45 trabalhavam e elas já chegaram alguma vez a descer a Marim Santos? 2. Eu estava olhando fotos outro dia em busca de ideias para modelar e dedicar com o famoso cabuço ex-FEPASA, hoje na BPF pintado de Mogiana, o cabuço do trem de amônia. Como era feito o transporte de amônia na época da FEPASA? Era por vagões tanque ou vagões box fechados? Existe alguma foto? Valeu, JJ, e até a próxima. Fernando, as DDM-45 operavam no trecho de Boa Vista Nova até Araguari. Elas operaram nesse trecho até por volta de 2014. Eu não tenho informações delas terem descido de Boa Vista em direção a Santos. Pode até ter ocorrido delas terem chegado em Alumínio. Mas a linha tinha condições melhores apenas entre Boa Vista Nova e Araguari. Já o transporte de amônia era realizado em vagões tanque, justamente os vagões que a Fiatesc produz, da Ultra Fértil e da Nitro Fértil. No caso, a Nitro Fértil operava lá na região Nordeste. E o cabus, que está hoje na BPF, na verdade, vagão Black, na verdade era utilizado em todo qualquer tipo de trem na época da Mogiana. E a FEPASA só reformou ele pela necessidade de ter um vagão do tipo na cauda dos trens de amônia. Não existe fotos do trem de amônia em operação. E eu só conheço uma foto mostrando o trem da Ultra Fértil no pátio de Boa Vista Nova, mas infelizmente eu não consegui localizar essa foto agora. Muito obrigado por sua participação. J. Ricardo Dias. Feliz Natal! Minha dúvida é sobre o trecho depois de Bauru a Garça, que tinha os dormentes de concreto. Lembro quando passava por lá, mas não tenho certeza. J. Ricardo, sim, esse trecho entre Bauru e Garça Nova foi construído com dormentes de concreto e tinha velocidade máxima de 100 km por hora. Muito obrigado por sua participação. Sobre pneus e trilhos. A rede ferroviária chegou a operar as litorinas Fiat da Estrada de Ferro Central do Brasil. Elas foram o único material rodante da Fiat ferroviária a vir para cá. E sim, se você não sabe, a Fiat fabricava locomotivas e carros de passageiro, além de automotrizes, lá nas décadas de 1920 e 1930. Pelo que eu pesquisei, as litorinas Fiat utilizadas pela Central do Brasil foram desativadas antes de 1957, então a rede nunca chegou a operá-las. Muito obrigado por sua participação. Brasil Ferrovias ZDS. Conte-nos a história da criação do corredor de exportação ligando Campinas a Santos. Colega, este vídeo já está marcado para ser feito. Eu espero publicá-lo no segundo semestre de 2021. Muito obrigado por sua participação. Ademilson Araújo. Pergunta para o Ferro Respostas. É verdade que perto do túnel de Botujoru da CPTM existe uma lápide embaixo da cabine de sinalização? Ademilson, o que existe lá aparentemente é uma placa comemorativa à morte de um engenheiro da São Paulo Railway
enquanto o túnel vinha sendo construído na década de 1860. Aparentemente, ele foi assassinado pelo amante da esposa dele. No entanto, não se sabe se ele foi enterrado no local. Lendas populares dizem que há aparições de fantasmas no local e é comum ouvir gritos e outras coisas. Mas esse tipo de história é praticamente comum em todos os túneis. Muito obrigado por sua participação. ONU. Sobre a locomotiva 1 da Bragantina, Conde de Três Rios, que rodou por um tempo em Atibaia em preservação, o que aconteceu com ela? Amigo, pelo que eu pesquisei, essa locomotiva continua em Atibaia, guardada num galpão, na ferrovia preservada que tem na cidade. E ele continua a pergunta: e o que seria necessário para retirar as locomotivas que apodrecem no Museu de Jundiaí? Um milagre. E é só isso que eu vou responder. Muito obrigado por sua participação. E fim das perguntas. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa edição do Ferro Respostas. A próxima edição do Ferro Respostas será em 27 de fevereiro. E eu estarei recebendo perguntas até o dia 17. Então, se você tem questões sobre história ferroviária, ferromodelismo, notícias atuais, deixe sua dúvida aqui nos comentários, que eu responderei na próxima edição. Lembrando, eu não responderei ofensas, questões políticas e vou escolher as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!